Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho e hoje a gente vai fazer uma análise da depressão, mas não simplesmente falando sobre a depressão, sobre os seus sintomas, sobre as causas, sobre tudo isso. A gente vai fazer uma análise e vai focar em um personagem, vai focar em uma cena, em um momento do cinema agora que foi muito forte, que trouxe isso e que impactou muita gente, não só por trazer isso, mas pelo próprio filme em si, que é o Vingadores Ultimato, né? E a gente tá falando do Thor. O Thor foi a presença mais marcante desse assunto no filme, mas não só ele, né? O que a gente viu no filme foi que os heróis, né, os heróis da Marvel, eles estavam numa espécie de depressão após a derrota, né? Após não terem atingido os seus objetivos. E a gente consegue refletir isso em diversos aspectos, em como eles reagem a isso, em como eles se sentem quando isso aconteceu, quando isso acontece, né? Quando eles ficam com essa sensação. Mas especificamente falando, a gente tem o caso do Thor. Então o Thor, que está aqui na imagem, o Thor dos filmes anteriores, ele sempre tem essa imagem, dentro da mitologia grega, ele representa o deus do trovão. Então ele é uma criatura acima do ser humano, certo? Você tem a sua pessoinha, é uma criatura muito superior a isso. E o Thor, nesse aspecto que ele está, nessa posição que ele ocupa, ele não tem a ideia, né? Ele não tem o costume de sentir a sensação de perda, de derrota, né, de não alcançar aquilo. Então vamos chamar primeiro de fator causa aqui, né? O que causa essa questão? Quando começa esse próximo filme, eu não vou dar spoilers, não vou trabalhar com nada do tipo, tá? Só a análise do personagem, da situação do personagem. Mas o Thor, ele está acima do peso, ele perdeu a sua pose de Deus, né? Ele não tem mais essa posição, ele não tem mais essa aparência, ele não tem mais nem a habilidade de usar a própria arma ali, né? Ele fica sem utilizá-la, né? O martelo que já foi abandonado nos filmes anteriores, ele não tem mais isso. E tudo isso acontece porque em um momento anterior ele sentiu a derrota, né? Quando ele poderia ter feito algo melhor, ele poderia ter feito algo de uma outra maneira, né, ter tomado uma atitude que teria sido mais funcional, ele falhou. Então, quando ele falha, ele tem a sensação do fracasso. E o fracasso não é algo que essa figura da mitologia está acostumada, que os heróis estão acostumados. E a gente pode dizer aqui nessa análise que nós também não estamos, né? Ninguém se acostuma a fracassar, ninguém se acostuma a falhar, ninguém gosta disso. Mas todo mundo falha, inclusive os heróis, inclusive o Thor. E quando ele passa por esse fracasso, né, por essa falha, por essa atitude que ele poderia ter tomado de maneira diferente, né, ele poderia ter agido de uma outra maneira, né, uma ação diferente. E essa hipótese, essa possibilidade de que uma ação diferente teria evitado a causa, teria não causado aquele problema, né, teria evitado aquele problema, faz com que essa sensação de fracasso aumente. Isso se torna iminente e impacta fisicamente no personagem. É mais ou menos assim que funciona a depressão como um todo. Vamos fazer uma análise diferente aqui. Vamos trazer o Enzo para cá, representando aqui a nossa figura do Thor, tá? Que a Marvel me perdoe, mas eu vou dar um martelinho aqui para ele, só para simbolizar. O que acontece? A gente que é ser humano normal, a gente passa por diversas experiências na vida, certo? E mesmo assim, ignorando a questão dos deuses ali, a gente não tem o costume do fracasso. Então, quando a gente falha, a gente pode falar que o fracasso é a causa. Na sequência, além do fracasso, seguindo o fracasso, prosseguindo, né, os próximos episódios do fracasso, você tem a sua sensação de impotência. Você tem a sensação de não ser capaz, de ser ruim, de ser uma pessoa fracassada realmente, né, de não ter a capacidade necessária para mudar aquela situação. Isso aqui é a consequência. A consequência, ela pode-se dizer que nesse sentido, nesse cenário que a gente está abordando, ela é a depressão. Quando você passa por uma perda grande, então, um fracasso, por exemplo, ou uma perda de algo que você tem costume, uma perda de um ente querido, uma perda de um relacionamento amoroso de longo prazo, de muito tempo, uma perda de uma oportunidade profissional que você estava esperando muito por ela, quando você perde aquilo, né? Você tem a sensação de perda, essa pode ser sim a causa.
Não necessariamente, claro, a sua causa vai ser bem aparente, vai ser bem evidente assim. Pode ser que você não perceba imediatamente o que causa aquela sensação ruim em você, aquela sensação de abatimento, de apatia, né? Se torna você apático ali. Mas existe sim uma causa. E muitas vezes ela pode estar relacionada à sua família, a algum relacionamento amoroso, alguma coisa que você queria muito e não tem condições, que você queria muito fazer e não pode fazer, que você queria ser e você talvez ache que não possa ser. E esse pensamento contraditório, esse pensamento, esse impedimento, essa ideia, né, que pode ser negativa, pode ser limitante, mas pode nem ser real, ela é a causa. E a consequência é o desenvolvimento dessa depressão, né, dessa sensação de impotência. E como que você lida com isso, né? Então, trazendo ali pro Thor, né, pro nosso fake Thor aqui, não saber lidar com aquela sensação de perda, com o fracasso dele, faz com que esse fracasso seja enfaseado, ele seja cada vez mais delineado, cada vez mais colocado em evidência. Então, quanto mais ele sente aquele próprio fracasso, mais ele se torna impotente, mais ele se sente incapaz e mais depressivo ele fica. Mas quando você vê o Thor no cinema, ali no filme, você acha que o Thor está super triste? Você acha que a depressão, ela está 100% relacionada à tristeza? Você acha que ele está apático, que ele está escondido, que ele não vê ninguém? O cenário pode ser assim, mas muitas pessoas podem reagir de maneiras diferentes. Então o que a gente tem nesse cenário, neste filme? O Thor, na verdade, ele está trancado, né? Ele está deslocado socialmente, ele está evitando, sim, o meio social, né? Evitando as pessoas, evitando o próprio povo, mas ele tem pessoas ao redor dele. Então, na casinha onde ele está ali, ele tem mais 2 pessoas ali. E ele fica perdido nos jogos, ele fica perdido nas bebidas, ele fica perdido no matar o tempo, né? No entretenimento que não precisa de um propósito ali para ele se sentir bem. Ele não precisa ter uma razão para fazer aquilo, ele faz aquilo apenas para evitar a sensação ruim, né? A sensação de ser incapaz. Ele finge que nada disso aqui aconteceu, ao invés de enfrentar esse quadro. Se ele enfrentasse isso, esse seria o caminho correto. Mas a gente não pode culpar o Thor por estar passando por isso. Da mesma forma que a gente não pode culpar uma pessoa que está enfrentando a depressão pela incapacidade dela de lutar contra aquilo, lutar contra a causa e principalmente lutar contra a consequência, né, naquele momento. O que pode acontecer então, né? Nesse cenário que a gente teve aqui, a gente pode entender que quando você encontra a causa, quando você entende a consequência, você fica um passo mais próximo de poder enfrentar aquilo, de lidar com aquele seu problema, e você vai poder aceitar, você vai fazer a sua aceitação, você vai poder aceitar aquilo. Então, eu entendo a causa, eu visualizo a consequência, eu sei o que me deixou assim, eu sei como eu sei o que eu estou sentindo, eu sei por que eu estou me sentindo assim. E então, eu aceito aquilo. E aí sim, eu posso lidar com o problema. Eu posso lidar com o meu momento, eu posso lidar com o meu quadro depressivo. Isso acontece no filme, num desenvolvimento do personagem, mas ao mesmo tempo em que a gente vê isso acontecer, a gente vê o personagem lidando com o problema, a gente vê também que outros personagens que estão ao redor dele, eles evitam o problema. Eles trazem o personagem para perto, então eles trazem lá o nosso herói, trazem o Thor, o nosso personagem ali da análise, para próximo deles, mas no momento que esse problema se torna mais evidente, eles se afastam daquilo, eles criam um certo bloqueio. E alguns personagens, inclusive, satirizam aquilo, ironizam aquilo. Na verdade, isso é muito problemático, porque muitas pessoas ironizaram aquele momento do personagem no filme, que apesar de ser uma mídia, né, como a gente já aborda muito aqui na Universidade do Darílio, a mídia ela ensina também, né? A mídia é uma forma muito forte de ensinar, e nesse momento, no Ultimato, ela foi muito importante para mostrar aquilo, num filme que vai levar tanta gente para dentro do cinema. É muito importante esse trabalho da depressão, né, como um todo. Mas muitas pessoas também que assistiram o filme, elas criticaram o personagem. Então elas também criaram uma aversão, um isolamento daquela situação, como se aquilo não fosse necessário, como se ninguém passasse por aquilo. Mas pensa comigo, se você tem uma causa muito grande, alguma coisa muito drástica que aconteceu na tua vida,
que deixou uma consequência muito grande também. E você tem esses dois fatores, você tem a causa, você sabe a consequência, e você está enfrentando aquilo. Você não acha que todas as pessoas do mundo poderiam estar na mesma situação ao passar por uma experiência negativa daquele formato, né, daquela magnitude, assim? Você não acha que qualquer pessoa do mundo, um herói ou não, ela poderia ter esse problema, né, encarar esse problema de uma outra forma e se perder na causa? É mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje, nessa ideia da análise da depressão. O Thor, ele foi um exemplo muito bom de você ter na mídia, você ter no cinema, ainda mais num cinema deste porte, né, como foi o Ultimato, né, os Vingadores, porque é um personagem que sempre foi muito forte e que fracassou. E aí o que a gente tem de lição disso? Então vamos aqui, o nosso Thorzinho, que somos nós, entendeu? Representa nós mesmos. A gente tem o nosso momento de acerto, a gente tem o nosso momento neutro, que a gente vai ou não vai, a gente não sabe, e aí a gente tem a nossa falha. O momento de acerto, ele pode levar a gente para cima. O momento neutro, ele vai estagnar, mas a gente não sente aquilo, muitas vezes, como alguma coisa ruim. Mas a falha, ela declina a gente, ela joga a gente pro chão de uma forma que depois disso, nem mesmo muitos acertos vão ser suficientes para compensar aquilo, né? Então você vai deixar de alavancar, deixar de sentir a sensação de melhora quando você acerta, porque a tua falha, ela gerou um impacto muito grande no teu processo. E aí o que acontece com a gente, né? Aí a gente entra naquele momento que o Thor entrou, que é a sensação do fracasso, né? E aí essa sensação do fracasso, ela gera a depressão. Como que a gente está vendo as coisas no mundo atual, né? O que tem acontecido muito? A gente tem uma multidão de jovens de uma nova geração que muitas vezes eles não estão conseguindo se colocar no mundo. Eles estão com uma dificuldade, eles estão travados em uma bolha social ali, porque as pessoas mais velhas elas têm um passado que ainda impacta, e o futuro está chegando e eles estão se conflitando no meio disso. Então a gente tem uma pressão que vem daqui e uma pressão que vem daqui. A pressão desse lado, ela diz que eles têm que trabalhar, de qualquer forma, aquilo que eles conseguirem. E a pressão que vem desse lado diz que eles precisam se adaptar às mudanças do futuro. Diz que as vagas de emprego que eles estão esperando vão acabar. Diz que o mundo vai mudar, que essa revolução vai acontecer, eles precisam se preparar, mas não ensina certamente como eles precisam se preparar. E aí eles têm essa pressão de... E essa pressão, ela acontece dos dois lados. Então você tem um lado pressionando e outro lado pressionando e ninguém contribui para aquilo, ninguém facilita aquele trajeto, que não vai ser fácil, aquele caminhada não vai ser fácil, claro, mas ninguém ajuda aquela pessoa a se desenvolver. E aí que entra a sensação do fracasso, e aí que gera a depressão. Por que isso acontece, né? É um aglomerado de falhas, e a falha ela não é aceita pela geração anterior, ela não é aceita pelo futuro, a pessoa falha várias e várias vezes e ela começa a se sentir fracassada, ela começa a sentir que não vai conseguir fazer diferente, ela não vai ser alguém na vida, ela não vai ser capaz de fazer algo. E qual que é o preço dessa sensação? É a ideia de você se sentir incapaz o tempo todo, de você se sentir fracassado. E aí você tem os caminhos mais fáceis, né? Que é o que a gente vê acontecendo, que é se isolar nos jogos, isolar das pessoas, se isolar socialmente, evitar as dificuldades, evitar os desafios, evitar o desenvolvimento, evitar a busca por ser algo diferente, porque quanto mais você busca aquilo, você vê que muitas outras pessoas estão buscando, sei que muitas outras pessoas estão acertando e aí você se confronta com as suas falhas e você não consegue se sentir neutro, você só sente a falha. Tudo que você enxerga é o seu momento ruim e o seu momento ruim faz com que você se sinta fracassado. Tá bom, então a gente enxerga tudo isso, a gente enxerga a causa, a gente enxerga as consequências, a gente sabe que tem que lidar. E talvez você esteja passando por isso, talvez você conheça alguém que passou por isso, mas ainda assim a pessoa não consegue lidar, ela não consegue enfrentar, ela não consegue encarar a causa, encarar a consequência, enfrentar o seu próprio problema, né? Será que ela precisa sentir que não é digna? É aí que está a maior sacada do Ultimato. O Thor, ainda que esteja passando por todos aqueles problemas, ainda que esteja passando por todas as suas dificuldades, por aquele momento ruim, por todas as consequências daquela atitude que ele poderia ter feito diferente e daquele pensamento negativo que o consome, ele ainda é digno. Isso é representado muito bem no filme. Mas o que isso traz para a nossa realidade, né? Ser digno
te prova, né? A prova final que você precisa ali, a única prova que você precisa para saber que você pode enfrentar o seu pensamento negativo, pode enfrentar a sua ação antiga, a sua ação anterior, a sua falha, o teu fracasso. Você pode enfrentar tudo aquilo com todo o seu esforço, passar por cima desse momento anterior, dessa derrota, dessa perda, dessa sensação que você carrega em si, dessa crença limitante. Você consegue sim fazer isso. E sabe a melhor parte? Você não precisa ser um herói, porque todos nós somos, na verdade. Mas uma pessoa comum, um ser humano normal, ele também falha, ele também tem suas causas, ele também tem suas consequências, ele também precisa se aceitar e também precisa lidar com o problema. E aí a gente enxerga no Vingadores uma lição enorme assim. Você só vai conseguir modificar aquele cenário, você vai conseguir se tornar alguém melhor, enfrentar aquela situação de uma outra maneira quando você entender que você é digno, que você pode mudar o seu cenário, você deve mudar a sua situação, você pode mudar tudo o que aconteceu. Você não precisa mudar o seu passado, você não precisa evitar aquele erro, aquele fracasso, aquela falha, mas as falhas, elas podem se tornar aprendizados. E a cada vez que você falha, você acumula experiência para que você possa ter sucesso, para que você possa ser alguém melhor, para que você possa enfrentar todas as dificuldades da sua vida como desafios que vão te levar a aquele lugar, aquele caminho, aquela decisão, aquela vitória que você almeja. As falhas, elas são tão importantes quanto os acertos para que você chegue no caminho importante, né? Para que você chegue aonde você precisa chegar, aonde você gostaria de chegar. E essa é uma das lições mais fortes que o Thor apresenta pra gente ali, porque ele consegue dar essa reviravolta, ele consegue enfrentar aquilo, mas o filme também mostra pra gente que não é fácil, não é rápido, não é da noite pro dia, não é simples, é um caminho árduo, é um caminho de recaídas, é um caminho de crises de pânico, é um caminho de medo, é um caminho de insegurança, mas tudo isso pode ser enfrentado quando você entende o que te causa aquilo, quando você entende que você é digno. E aí, mesmo não sendo fácil, você pode mudar a sua situação, você pode mudar o seu cenário e você pode se livrar, enfrentar, encarar aquele problema e ser o herói que você tanto espera na sua vida. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje, essa análise aqui da depressão, do fracasso, né? Dentro do cenário dos heróis, porque foi uma sacada de mestre colocar isso no cinema, para as pessoas enfrentarem aquilo de uma outra maneira, para elas encararem de que se até os heróis passam por isso, né? Se até o Thor, personagem da Marvel de tempos, da mitologia grega, é um herói, um deus, deus do trovão, enfim, qualquer coisa do tipo. Se esse personagem pode ser representado dessa maneira, para auxiliar nessa compreensão e mostrar que é possível sim vencer aquele cenário, enfrentar aquele cenário, se até um deus fictício pode passar por isso, qualquer pessoa tem condições de enfrentar esse problema e de vencer qualquer sensação de fracasso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que tenham aprendido conosco, que tenham tido uma troca de conhecimento bacana, que compartilhem isso com aquelas pessoas que vocês acham que precisam ouvir, que precisam conversar sobre isso. Diga a elas que a Universidade da Darílio está sempre aberta aos comentários, às mensagens, e a gente está sempre aqui para conversar com vocês, trocar conhecimento, trocar aprendizado e evoluir a todo momento. Até a próxima!